Vamos falar da tão temida inflação, né? Na verdade, a gente vai falar hoje mais de índices que medem a inflação do que propriamente a inflação, tá? A inflação, né, é aquele fenômeno econômico que faz o dinheiro perder valor, tá? Então tem aula aqui no canal explicando muito bem o que é inflação. Mas o que a gente precisa para as nossas certificações é entender esses índices, né? Os índices que medem a inflação, tá? E a gente vai começar pelo mais famoso, por aquele que é o queridinho, né? Que é o IPCA. IPCA é o Índice Nacional de Preços ao Consumidor, tá? Esse cara, ele é medido mensalmente pelo IBGE, tá? Então aqui, ó, possível questãozinha de prova. Periodicidade periodicidade de cálculo do IPCA mensalmente. E quem faz? O nosso amigo IBGE. Tem como objetivo oferecer a variação dos preços no comércio para o público final. É considerado o índice oficial da inflação no país. Tá? É considerado o índice oficial da inflação do país. Então, quando a gente fala da meta da inflação, a gente está falando da meta do IPCA. Por quê? Porque o IPCA é o índice oficial da inflação no país. Então, pega aqui, inflação, tá, gente? Muita gente acha que inflação é algo ruim. Ah, inflação é algo horrível. Não necessariamente. Inflação descontrolada é algo horrível, mas a inflação ela é um processo comum, ela é um processo que existe até nas economias mais consolidadas. A inflação ela se dá por conta de demanda e oferta. Então, se tem muita gente consumindo, se o país está produzindo muito e está consumindo muito, vai existir uma certa inflação. Então, o que que acontece? O CMN, que é o Conselho Monetário Nacional, ele fala: beleza, eu sei que a inflação ela não é um veneno, né? Ela é algo natural, ela é algo que existe numa economia saudável, mas eu não posso deixar que ela saia do limite. Eu preciso ter uma inflação controlada. E como é que eu tenho uma inflação controlada? Eu estabeleço uma meta, tá? Então, CMN estabelece a meta da inflação que vira, né? E fala assim, ó, quem tem que segurar essa bagaça daqui? O Banco Central, né? O Banco Central ele segura essa esse peso de realizar políticas monetárias para conseguir controlar a meta da inflação. E quando a gente fala de meta de inflação, naturalmente a gente está falando, né, da meta de um teto para o IPCA. Tá? Então é isso, o Conselho Monetário Nacional ele define uma meta para a inflação, essa meta é o teto do IPCA e cabe ao Bacen regular isso através de políticas monetárias. Só que o que, que acontece? É muito difícil você cravar, né? Assim, olha, a inflação tem que ser X. Então, acaba que existe um intervalo, tá? Então, vamos supor aqui, só por exemplo, que o Conselho Monetário Nacional ele definiu que a meta, né, do IPCA, o IPCA poderia chegar no máximo a 3%, com intervalo de 1,5%. O que isso significa? Significa que se a inflação for 4,5%, que é 3 mais 1,5% de intervalo, ou 1,5%, que seria os 3% menos 1,5% de intervalo, ele fala que o Banco Central atingiu a meta. Então, se a inflação estiver aqui, abaixo dos 3, opa, Banco Central, você atingiu a meta. Se ela estiver aqui, opa, Banco Central, você atingiu a meta. Se ela estiver aqui em cima, opa, deu ruim, a gente tem que fazer alguma coisa. Que é mais ou menos o que está acontecendo agora no cenário econômico atual, né? A inflação ela está acima da meta, está disparando, e aí o Banco Central está tendo que intervir bastante, né? Isso aí vai ser tema para quando a gente começar a falar de política monetária, tá? Não se assusta. Você precisa saber até aqui é isso, tá? Que o IPCA é um índice oficial e essa estrutura CMN que define a meta, Banco Central se vira para cumprir a meta e que a meta do IPCA ela tem um ponto fixo, mas tem um intervalo tanto para cima quanto para baixo, tá?
O IPCA, né, ele tem um range, ele tem um alvo para análise, que são famílias que recebem de 1 a 40 salários mínimos. Então, vai calcular, né, o gasto, né, ou como a inflação impacta essa galera, de quem recebe de 1 a 40 salários mínimos, que sejam residentes nas áreas urbanas, nas áreas urbanas das regiões de abrangência, tá? Quais são as regiões de abrangência que o IPCA faz o cálculo? As regiões metropolitanas de Belém, Fortaleza, Recife, Salvador, Belo Horizonte, Vitória, Rio de Janeiro, São Paulo, Curitiba, Porto Alegre, Distrito Federal. E os municípios de Goiânia, Campo Grande, Rio Branco, São Luís e Aracaju. Brian, vou precisar gravar tudo isso daqui? Não, meu amigo, não, minha amiga. Grava que o público-alvo é de quem recebe de 1 a 40 salários mínimos e residem nas áreas urbanas. Por quê? Segundo, né, o IBGE, né, se tem a estimativa de que com esses dados, né, com esse público aqui, alvo, você consiga cobrir mais ou menos 90% da população que reside nas regiões urbanas. Então você consegue ter uma amostragem legal de como que a inflação está impactando as pessoas, né, os cidadãos. Então é isso, tá? Vamos falar agora do outro, do IGPM. Qual a diferença do IPCA para o IGPM? O IPCA a gente viu que é o governo que controla isso, é ele que define a meta através do CMN. Quem faz o cálculo é o IBGE, que também é do governo. Quem realiza a política monetária para controlar é o Bacen, que também está vinculado ao governo. Então é tudo muito Estado, né? A gente precisa ter uma medida que seja mais desvinculada, né, do poder estatal. E aí surge o IGPM, o Índice Geral de Preços Mercado. Também é divulgado mensalmente, só que aí quem calcula é a FGV, uma instituição privada, tá? E o IGPM ele registra a inflação de preços desde as matérias-primas, tá, até bens e serviços finais. Então pega desde a matéria-prima até bens e serviços finais. O índice geral de preços no mercado ele é composto por outros três índices, tá? Então, como é que ele é feito? Ele é feito nessa divisão: 60% do índice de preços ao produtor, aqui é o produtor, tá, gente? Desculpa, ao produtor amplo, tá? Ou índice de preços do atacado, você também pode ver assim. Que então, aqui ele vai pegar muito nessa parte daqui a questão de insumo, né? De matéria-prima, tá? 30% de índice de preços ao consumidor, tá? Então aqui é realmente quem está consumindo na ponta final. E 10% do INCC, o Índice Nacional de Custos de Construção. Então, de cimento, de mão de obra, de pedreiro e tudo mais. Tá? Então, essa é a composição: 60% do índice de preços ao produto amplo, 30% do índice de preços ao consumidor, 10% do INCC. Então, você vai gravar 60, 30, 10. E como você vai gravar, né, o nome desses índices? Pô, Brian, é muita letrinha. Então você vai lembrar de um amigo meu, tá? Amigo imaginário, tá, gente? Pra ninguém se sentir ofendido. Eu tenho um amigo imaginário que se chama Antônio Carlos e ele não usa desodorante. Então ele fica fedendo, tá? Ele fica fedendo. Então é só você lembrar dele, desse meu amigo, que você vai lembrar desses índices que compõem o IGPM. Ué, Brian, como assim? É só você lembrar que o Antônio Carlos tem CC. Antônio Carlos tem CC. E aí fica bem fácil de você lembrar, né? Quais são os índices que compõem o IGPM. Beleza? Lembrou? Antônio Carlos tem CC. Depois só você terminar de preencher. Então você já sabe que vai ser 60% do IPA, 30% do IPC, 10% do INCC que compõe o IGPM. Além disso, tem uma outra coisinha que você precisa saber do IGPM,
tá? O IGPM ele está no acumulado nos últimos 12 meses, eu acho que quase que 25%. Tá? Quase que 25% de aumento. Nossa, Breno, é um aumento muito grande, tá? Muito maior do que o IPCA. Por que que o IGPM subiu tanto? Porque o que que acontece? 60% do peso do IGPM é vinculado a custo de produção, né? Que vai ter ali insumo, que vai ter matéria-prima, né? Que vai ter commodity. E matéria-prima, commodity, tudo é atrelado a uma moedinha, uma moeda estrangeira muito forte. Você sabe que moeda é essa? É o nosso amigo dólar. E o dólar subindo, ele faz com que o GPM suba. Então é por isso o dólar subiu muito. Impacta muito o preço de insumo, impacta muito o preço de commodity. Quem está produzindo começa a gastar mais dinheiro por conta disso. E como 60% desse aumento é refletido, né, no GPM, acaba que o GPM também sobe bastante. Beleza? Então, a diferença entre IPCA e GPM. IPCA, índice oficial, e GPM é o índice mais de mercado, tanto que é índice geral de preço de mercado. IPCA calculado pelo IBGE e GPM pela Fundação Getúlio Vargas. E GPM, ele tem ali uma composição entre o IPA, o IPC e o NCC. E por fim, né, você sabe agora essa relação de que quando o dólar aumenta, provavelmente o GPM vai subir bastante também, tá? Orientações adicionais, as de sempre. Dúvidas nos comentários. Me segue lá no Instagram, meu parceiro, para a gente ter um contato mais próximo. Quer fazer questão, quer treinar, quer saber se você entendeu isso de fato? Entra lá no site, procura módulo 3, que é onde essa matéria está incluída, e se divirta. Na próxima aula a gente vai falar sobre as 3 Selics. Sim, não existe só uma, existem 3 Selics. Mas fica tranquilo que é muito fácil de entender. Forte abraço, até a nossa próxima aula.